Muito boa noite. Live surpresa. Tava tomando banho para dormir e me veio muito forte uma intuição para eu fazer essa live do Dia dos Pais. Falar um pouquinho na visão sistêmica, a importância do pai. É um assunto, é um tema profundo. Boa noite. E que eu quero trazer aqui para vocês, tudo que eu falar aqui não é a verdade absoluta, mas para mim é o que eu acredito profundamente. E, inclusive antes de começar aqui, chorei por tantas bênçãos que eu venho recebendo na minha vida a partir do momento que eu entrei por esse caminho do autoconhecimento. Boa noite, Cami. Tô fazendo uma live surpresa aqui do Dia dos Pais para falar um pouquinho da importância do pai na visão sistêmica. Então, vamos começar já assim, partindo de um princípio que o ser humano, todo ser humano, tem algumas necessidades básicas. E uma delas é amar, ser amado, ser aceito, ser reconhecido. E esse reconhecimento, esse amor, ele começa primeiro pelos nossos pais. Porque os nossos pais, eles são as nossas primeiras referências. Os nossos pais são os nossos primeiros contato, o nosso primeiro relacionamento. Então, quando a gente olha para muitas pessoas que o pai foi ausente, que o pai abandonou, que o pai rejeitou, né, que o pai só trabalhava, ou que o pai estava presente, mas só presente de corpo e não de alma, isso causa traumas profundos, principalmente quando você é criança. O abandono, a rejeição. E quando a gente olha para esses pais que abandonaram, que rejeitaram, que não assumiram, quando a gente olha um pouquinho, quando a gente conhece um pouquinho a história deles, boa noite. Quando a gente conhece um pouquinho da história deles, a gente consegue aliviar um pouco essa dor. Porque a dor do abandono, a dor da rejeição, ela é profunda e é uma ferida que a gente não vai curar do dia para a noite. Mas a gente pode ir curando para viver uma vida mais completa, preenchida. Porque o pai, ele representa o pai. O pai, ele representa o plano espiritual. Porque é através do pai que você recebeu a vida. Claro, do pai e da mãe. Mas eu quero dizer, o esperma vem do pai. Então, quando você olha para a grandiosidade da vida, que não existe presente maior e que a gente pediu para estar aqui nessa família, nós pedimos para estar aqui nessa família, para resgatar alguma coisa de uma outra existência. Então, o pai, ele representa a autoridade máxima. E quando acontece do pai abandonar, rejeitar,
ou ser ausente, ou um pai agressivo, ou um pai que tem vícios, um pai alcoólatra, um pai que abusa, né? Porque isso sempre existiu, existe até hoje, sempre existiu. Para que você não leve uma vida inteira carregando essa dor, carregando essa falta, esse buraco que é a falta do pai, é importante que você faça esse trabalho de ir curando essa ferida e trazendo o pai para dentro de você, para dentro do seu coração. Não é de forma a ferro e fogo, não. Você, se você conhecer um pouquinho da história dele, fala para mim, você acredita de verdade que um pai tem um filho e fala, eu vou abandonar esse filho mesmo? Ou então que a pessoa casa e fala assim, eu vou casar para depois separar? Ou então a pessoa fala, eu vou ferrar todo mundo, eu vou ter um monte de filho para ser agressivo, né? Não é isso. Geralmente um pai que rejeita é um pai que ele ainda está procurando o pai dele. Ele também está procurando esse amor, essa atenção, esse reconhecimento, né? Os vícios, as pessoas que têm vícios são pessoas que geralmente na constelação são pessoas que estão buscando um pai. É uma falta tão grande, é um buraco tão grande que ele busca preencher no vício. Algumas pessoas compram, consomem, outras pessoas têm compulsão alimentar. Então tudo que é demais está em desequilíbrio. Tudo que é demais ou de menos está em desequilíbrio. Tudo que é demais ou de menos muitas vezes não é nosso. E quando você conhece um pouquinho da história do seu pai, você consegue sentir compaixão, olhar para ele como um ser humano comum, né? Porque a gente idealiza um pai que é um pai herói, que é um pai que não tem falhas, que é um pai perfeito. Só que não existe, porque nós somos ser humano. Então não existe. Ninguém está perfeito. Porque se fosse todo mundo perfeito, a gente não tava mais aqui. Tava todo mundo lá no céu, anjinho, batendo as asinhas. Não é, Gi? Será que era pra ser essa live hoje? Então, e eu abri só pra isso, sabe? Essa live, porque eu tava tomando banho e eu falei assim, e eu sim, né? Eu intuí, falei, eu preciso falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas aí se debatendo na vida, né? Porque a falta do pai, a falta interna, e quando a gente fala de se reconciliar com o seu pai, entrei no momento certo, conexão, para variar. Quando a gente fala da falta de pai, do buraco, né, do trauma que causa a ausência, a falta do pai, a gente tá falando também de uma pessoa que ela vai para a vida adulta com essa falta e ela vai para os dois extremos. Ou ela vai para um ou para outro. Ou é uma pessoa que não tem direção, não tem foco, não consegue se prumar na vida, não consegue se estabilizar, né? Não consegue parar no emprego, tá sempre procurando. Ou é aquela pessoa que se enterra no trabalho, né? Que é a melhor, que quer fazer tudo de melhor, que quer ser a melhor. É aquela pessoa perfeccionista, aquela pessoa que precisa
é a necessidade de ser reconhecida. Porque ela não conseguiu esse reconhecimento dos pais. Eu tô falando do pai hoje, especificamente, né? Mas assim, é aquela pessoa que ela não consegue, ela não conseguiu esse reconhecimento do pai, então ela vai buscar em outras autoridades, num chefe, sabe? Num professor, então ela tenta ser o melhor aluno, o melhor profissional, então ela vai buscar aquilo, né? Acontece que ela não vai conseguir preencher, porque esse reconhecimento ele é interno. Porque percebam, muitas pessoas que se jogam no trabalho, isso é tudo inconsciente que eu tô falando, tá? É inconsciente. Então a pessoa se joga no trabalho e ela vai fazendo, sempre sendo a melhor, esperando esse reconhecimento. Muitas vezes ela é reconhecida pelo chefe. Acontece que se ela não tem esse reconhecimento interno, não vai adiantar. É a mesma coisa essas mulheres lindas, maravilhosas que vivem fazendo um monte de plástica e um monte de procedimento estético. Elas são maravilhosas, todo mundo vê que ela é linda, ela sabe que ela é, mas é interno. Então, se você não tem esse reconhecimento dentro de você, se você não se preenche dos seus pais, né? Tô falando de pai, mas é pai e mãe. Essa falta vai ficar ali, esse reconhecimento, esse valor que a gente espera tanto receber fora. Quando você vai olhar profundamente, você está esperando ainda esse reconhecimento dos seus pais. E eles não vão poder, eles não vão conseguir reconhecer, porque eles também estão esperando o reconhecimento dos pais deles. Então, vamos a gente fazer essa mudança. Principalmente quem está buscando pelo autoconhecimento, quem está buscando ser melhor, quem está buscando viver uma vida melhor. Porque se você pensar bem, o que o ser humano mais deseja na vida? Amar, ser amado, ter uma família, ter um trabalho. É o que o ser humano mais quer na vida. Ter um bom relacionamento. Para você que tem um pai que é ausente, um pai que abandonou, que te rejeitou, vai ver a história dele. Veja a história dele. Veja se ele está feliz, se ele está bem. Muitos traem as mulheres, vai trocando de mulher, porque está buscando essa falta. Então ele vai buscando em outras mulheres, em outras parceiras, essa falta que está dentro dele. E que ela só é preenchida se a pessoa for se curando e tomando, como se fosse tomar mesmo, tomar o pai, tomar a mãe, trazer eles para dentro. O que você está trazendo? A vida. A vida. Olhar para eles como fonte de vida. Eles deram a vida. O pai representa o pai. O pai representa a força, o pai representa o sol. A energia masculina representa o sol. Gente, o sol, fonte de vida. A mãe representa a lua, a energia feminina representa a lua. Os seus ciclos, aquela coisa mais escura, introspectiva, intuitiva. Energia feminina, pura intuição. E a energia masculina, esse sol, essa força, essa vitalidade. E quando você tem um pai que é alcoólatra ou um pai que é doente, ou quando a sua mãe teve que dar conta de tudo sozinha e o seu pai
como você olha para o seu pai? Como uma pessoa fraca. Né? Então, essa imagem interna que você tem do seu pai, de uma pessoa fraca, de um alcoólatra, de um viciado, né? Isso aí só te enfraquece. E a criança, ela tem um amor cego pelos pais. Não importa se o pai foi embora, não importa. Esse amor, ele é profundo, é um vínculo profundo. É inconsciente. E aí o que a criança faz? Ou ela começa a desenvolver esse mecanismo de defesa, que é a raiva, né, a mágoa. Tudo isso para quê? Para se proteger. Porque eu não posso amar meu pai porque ele me rejeitou. Então ela acumula aquela raiva, né? E aquilo só traz conflitos internos, conflitos dela com ela mesma. Então, assim, é um trabalho, gente, é um trabalho, assim, de colocar amor, sabe? E colocando amor e se abrindo seu cardíaco, abrindo seu coração para receber essa vida que eles te deram. Compreender que eles são os pais certos para você, compreender que eles tiveram a força de trazer você para a vida, né? E esse amor cego também, o que acontece com a criança? Ela quer salvar o pai ou a mãe. E aí ela sai da postura dela, da posição dela de filho, e ela perde a força. E ela assume responsabilidade que não é dela. Tá? Então, assim, é muito importante que você vá se colocando no seu lugar de filha, de filho. Que você vá se colocando no seu lugar de filho, que você vá trazendo esse amor, trazendo seus pais como fonte de vida, vai trazendo para o seu coração. É um exercício diário, é um exercício. Na constelação a gente não fala em perdão, né? Porque Bert fala que quem perdoa é como se fosse superior. Mas a gente pode falar, eu sinto muito, né? Olhar para a história deles, eu sinto muito pela sua história, eu sinto muito por você não ter tido condições de me dar o tanto que eu precisava, da atenção, do seu reconhecimento, do seu carinho, da sua proteção, porque pai representa proteção também, né? Então, vai trazendo isso. Você agora, você adulto, você pode se dar isso. E se reconciliando internamente com seu pai. Bom, eu acho que era isso que eu precisava falar aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu sentir se tem mais alguma coisa. Quer falar alguma coisa aí? Quer fazer alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Compartilhar alguma coisa? Então é isso. Só queria deixar esse recadinho. A gente está aqui vivendo um momento planetário de grande transição, né, do ser humano, uma grande evolução do ser humano. A gente não precisa mais viver na dor. Live necessária para esse Dia dos Pais. Sim, necessária.
A gente não precisa mais viver na dor, a gente não precisa mais viver no sofrimento, a gente pode trazer o amor para a nossa vida, sabe? Começando com essa reconciliação com os pais, tá? Então é isso. Muito boa noite para vocês. Durmam bem, com seus pais no coração. Acho que eu vou contar aqui uma história que eu acho que é importante. Uma pessoa que eu atendi, na época ele tinha 26 anos. O pai dele faleceu quando ele tinha 6 anos. E aí, no primeiro momento, quando eu fui conversando com ele, o que ele sentia? Uma angústia. Gente, angústia é o quê? É um vazio. É um vazio muito grande. Então, o pai dele faleceu quando ele tinha 6 anos. A criança, até os 7 anos mais ou menos, ela não tem um discernimento, né? Então, aquilo ficou para ele como se fosse um abandono. Como se o pai dele tivesse abandonado ele. E ele cresceu com aquela angústia. E quando a gente foi aprofundando um pouquinho mais, era essa falta do pai. Então, entenda, perceba como isso, a falta do pai traz traumas profundos. Então, por isso que é importante a gente fazer esse trabalho de autoconhecimento, de reconciliação e de hoje que você é adulto, trazendo os pais para o coração. Bom, é isso. Vou encerrando aqui. Boa noite, durma bem. E se você tem a oportunidade, vai dar um abraço no seu pai, sabe? Respira fundo, sente o seu pai dentro de você. Ele vive dentro de você. Os seus pais, você é os seus pais. Dá um abraço nele. Eu sei que não é tão fácil. Eu posso imaginar o que é a dor do abandono, da rejeição. Eu consigo imaginar, sentir. Mas assim, se você conseguir chegar nele e abraçar com todo o seu coração, sabe assim, tentar deixar isso para trás, tentar compreender que para ele também foi muito difícil. E é até hoje. Boa noite. Nara, querida, tô terminando agora, mas vou deixar essa live salva. Eu tô falando um pouquinho da importância dos pais, do pai na nossa vida, tá? E agora eu vou encerrar. Durmam bem. Beijo. Boa noite.